realmente é possível ter uma pousada aí que seja pequena e ainda assim lucrativa. Gente, com toda certeza é possível sim, né? Que a pousada ela seja uma pousada pequena, né? E consiga ter lucros. Porque o que faz com que um negócio tenha lucro, gente? É uma boa administração desse negócio, né? Construir essa pousada desde o início, estruturada, para que você tenha real dimensão aí de quanto a sua pousada pode atingir, falando financeiramente. Então, são muitas questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala que uma pousada pequena não dá lucro. A gente não pode ser taxativo nisso, porque é possível sim ter uma pousada pequena e ainda assim lucrativa. Mas quando a gente pensa aí em lucratividade, o lucro é uma coisa muito amplo, né? É relativo e é pessoal para cada pessoa. O que cada um deseja ter de lucro? Então, assim, depende muito do objetivo de cada pessoa aí que vai montar uma pousada ou que já tem uma pousada. Por isso que é importante, gente, a gente ter um planejamento antes, fazer um plano de negócios, não só um plano de negócios que você vai usar aí para o empréstimo, para o banco, mas fazer ele para você enxergar o seu negócio. Porque é possível, sim, a gente fazer projeções, dependendo do número de quartos, você tem aí 5 quartos, né? Dá para ter uma projeção anual de qual vai ser o seu faturamento, de acordo com a taxa de ocupação da sua cidade. E pode-se fazer na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, para que você consiga ter clareza como é que vai ser a lucratividade de uma pousada aí que seja uma pousada pequena, né? Então, uma das formas que eu vejo aí para ter bastante lucro numa pousada pequena, gente, é que você consiga agregar muito valor a ela, para que você consiga elevar o valor da sua diária, e dessa forma você consegue aí aumentar a sua lucratividade. Mas, como eu sempre falo, tem casos e casos. Então, você que tem que se fazer essa pergunta, né? Antes, se possível, antes aí de até executar o projeto. Se você realmente... O que você pretende faturar com essa pousada, né? Se você está construindo ela pequena, é porque você quer um negócio mais individual, né? Que a pessoa tenha mais exclusividade, ou você está fazendo uma pousada pequena porque você não tem o dinheiro suficiente para que ela fosse uma pousada maior. Essa é uma questão importante, gente, da gente levantar. Porque, assim, tem muitos que falam, eu vou construir uma pousada, porém eu vou fazer uma pousada, eu quero uma pousada exclusiva, então eu vou fazer só 6 apartamentos, ou 6 chalés, e desses 6 chalés, eu vou agregar o máximo aí de valor a eles, mas eu quero só 6 chalés. Então, por isso que eu falo de se fazer essas perguntas, né? Se você quer ter uma pousada pequena, por isso, para ter uma pousada exclusiva que você possa dar atendimento personalizado para os seus hóspedes, e ela sendo pequena, ela tem mais glamour, ela pode ser mais sofisticada, porque quanto menor, né, mais agradável as pessoas pensam que vai ser, mais, como é que eu falo, individual, assim, eu quero falar, exclusiva. Mais exclusiva ela vai ser, e você consegue agregar um valor mais alto à sua diária, só pelo fato de você se posicionar dessa forma. Tem uma pousada que tem apenas 6 apartamentos, apenas 4 apartamentos, usando isso a seu favor, né? Para que os hóspedes possam ser tratados da melhor forma possível. A pousada optou por ser uma pousada menor. Então, pode ser uma opção. Agora, pode ser o segundo caso, que é pela questão de você não ter aí o dinheiro para investir numa pousada maior. Então, você começa com poucos apartamentos. Então, são 2 coisas em questão. Tem pessoas que querem ter uma pousada menor para dar todo esse, né? Entregar todo esse valor para o seu hóspede, da pousada ser menor justamente por isso, que isso aí é o ponto forte da pousada, ou você fez porque não tem muita grana agora no momento e vai fazer uma pousada menor para que você consiga aos poucos ir crescendo, né? E não só para ter realmente como objetivo a pousada ser pequena. Então, gente, eu oriento muito para quem está nesse segundo patamar aí, que tem uma pousada pequena, mas que quer expandir com o tempo,
faça um planejamento até de expansão, se for o caso, né? Porque o que acontece, gente? A gente sabe muito bem que uma pousada aí de 4 apartamentos, mesmo que ela fosse de 10 apartamentos, ela tem um teto máximo de ocupação. Você não consegue ocupar a sua pousada, você não consegue ocupar uma pousada de 10 apartamentos, você vai conseguir alugar por dia 10 diárias. Concorda? Você não consegue alugar os 10 apartamentos, se aparecerem 12 pessoas, 12 casais, você não tem como, você só tem 10. Então, você tem que trabalhar dentro daquilo. Então, quanto menor a pousada, naquela época de grandes procuras, você não vai ter como trabalhar na quantidade, porque o que você tem é uma pousada menor. Então, qual que é a melhor coisa para que você agregue e aumente o seu lucro e tenha mais lucro? É que você realmente agregue valor, né, percepção de valor aí para o seu hóspede, tanto em itens quanto em atendimento, para que você consiga cobrar mais caro e aumente sua diária média, e aí dessa forma é uma outra forma de se aumentar aí o seu lucro. Mas como eu falei a respeito de lucro, que o lucro é muito pessoal para cada um, né, gente? Tem gente que acha assim, se eu tiver 3 mil reais de lucro por mês, tá bom. Tem outros que falam, se eu não lucrar pelo menos aí 30 mil por mês na pousada, eu nem abro. Então, vai muito do que cada um deseja, né? Porque tem pessoas que querem sair aí também da vida que está levando hoje, às vezes já tem um emprego aí fixo, no qual, vamos supor, dar um exemplo aqui, a pessoa ganha 5 mil por mês, só que ela não está feliz, ela não está satisfeita no que ela está fazendo aí, com emprego regular, com hora marcada, hora para sair, hora para entrar, e isso tudo está fazendo com que você fique aí muito estressado. Então, a opção de se ter uma pousada aí de 5 apartamentos nesse caso, você já tem, às vezes, como meta, olha, eu tenho que ganhar pelo menos 5 mil reais na minha pousada de 4 apartamentos para que eu possa largar o meu emprego que eu estou hoje. Para isso, gente, tem metodologia, tem como fazer vários tipos de simulações, de projeções, para você saber se essa pousada vai atingir esse valor que você deseja ou não. Para isso sim você ter uma escolha, né, de qual caminho que você vai seguir. Agora, tem pousadas extremamente lucrativas com poucos apartamentos, mas que tem um valor agregado muito grande, que cobra aí R$ 1.000, R$ 1.500 uma diária. Aí sim, né? E tem uma taxa de ocupação elevada, acima aí de 40%, 30% para cima. Então, com certeza, né? Só da gente fazer uma conta mínima, a gente já vai saber o tamanho dessa lucratividade. Mas não é a realidade de todas. A maioria tem uma diária padronizada ali, que vai variar aí, às vezes, de 180 a 350, e a ocupação, às vezes, não é das melhores. Então, isso tudo, gente, tem que sim fazer contas, fazer essas projeções, para que você saiba, de fato, primeiro, o que você deseja, né? Qual que é a sua intenção aí ao montar uma pousada, ainda principalmente se você for construir. Porque se você for construir, às vezes também seu dinheiro, hoje, só dá para fazer aí 5 apartamentos. Mas pensa, gente, eu sempre falo para pensar num projeto a longo prazo. Em quantos você pretende chegar? Para que você faça o projeto maior, já faça ele pensando no futuro. Vamos supor que você queira falar, olha, eu quero chegar até 15 apartamentos. E nesse ponto, você faz o projeto e faz a obra em blocos. Vai fazer aí seus primeiros apartamentos, né? Que tem essa opção, né? Para depois você ir crescendo. Até tem uma colocação aqui ó, da Pousada Ouro de Minas, né? Que com a pandemia o movimento caiu muito. Sim, realmente, o movimento caiu muito. E até interessante, importante para quem queira começar aí com poucos apartamentos, até para testar, né? Para ir aprendendo com o mercado e já se planejando para esse crescimento futuro, porque tende a melhorar e muito, né? Na hora que essa pandemia acabar, as pessoas vão querer viajar e vão viajar mais do que nunca. E já estão viajando mais dentro do Brasil. O problema é que às vezes tem lockdown em alguns lugares, aí às vezes restaurantes fecham, as pousadas estão abertas. Isso tudo atrapalha, né? O movimento aí normal. Mas eu sinto que as pessoas querem realmente viajar, mas querem viajar para um lugar que tenha essa segurança, né? Então, como eu estava falando essa questão aí da ampliação, né? Então, ela tem que ser planejada com antecedência, para que depois você não construa sua pousada aí com 5 apartamentos e pense em crescer. E aí começa o crescimento aí sem planejamento, então acaba virando puxadinhos.
E quando você tem a oportunidade de fazer um projeto, você já vai deixar alocado no seu terreno como é que vai ser a distribuição depois, caso você queira crescer. Porque isso é muito importante pensar agora, porque senão você vai colocar, às vezes, alocar os 5 apartamentos de uma forma que vai te atrapalhar na expansão futura. Então, pensa se você quer, né, expandir, se o seu caso é esse, que agora não vai expandir por falta de dinheiro, mas quer que no futuro isso aconteça, já se planeja para isso. Agora, se você quer uma pousada alto luxo, que receba poucos hóspedes, mas que sejam tratados aí a pão de ló, e aí o menos é mais, porque você vai conseguir ter um valor aí excepcional nas diárias, né? Mas ao mesmo tempo você vai ter que ter um investimento maior nesses quartos, nessa pousada como um todo, né? De todo o conforto que você vai oferecer na pousada para atingir esse público. E eu gosto sempre de falar os dois lados, gente, porque tem casos e casos, né? Agora, no seu caso, se você pretende aí começar com poucos, uma pousada intermediária e ir aumentando o número de apartamentos com o tempo, é importante tanto esse planejamento quanto trabalhar também, sempre trabalhar, pensar em agregar valor à sua diária para que você possa cobrar mais, porque essa é uma forma de você aumentar o seu faturamento. Porque o que acontece? De faturamento é tudo que entra na sua pousada no mês. Quando você pega faturamento menos suas despesas, esse é o lucro. Então, é muito relativo. Você pode falar, faturei aí 20 mil, mas gastei 18. Então, meu lucro foi só 2 mil. Então, a gente tem que ficar muito atento. Faturamento é uma coisa, o lucro é outra. Por isso, é importante ter todos os custos relacionados, saber exatamente quanto custa a sua pousada para ela operar. Qual é o custo dela, né? E tentar trabalhar aí com a redução de custos. E para quem começa com uma pousada pequena, também eu acho que uma pergunta importante que tem que se fazer é se você pretende trabalhar sozinho assim, contratar poucas pessoas, e você vai ser a principal mão de obra sua, o seu principal colaborador. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma pousada pequena, requer aí que você no início, para que você consiga, a não ser que você tenha o dinheiro para investir numa pousada alto luxo, já com uma equipe, caso contrário, você vai ter que ter essa consciência que para que sua pousada dê mais lucro, você vai ter que trabalhar nela, de preferência até sem pensar no seu salário a princípio, para que você consiga fazer com que ela cresça. Porque se você chegar nela e falar, olha, eu já quero lucrar 10 mil por mês e não sei o quê, e começar a tirar dela, você não vai conseguir fazer com que ela seja lucrativa aí de início. Então, é importante que você defina um salário mais baixo, um salário aí que você possa sobreviver e que você trabalhe como a principal ali mão de obra, a princípio, mas vislumbrando o futuro, gente. Pensando lá na frente que você possa contratar uma equipe, possa ter pessoas trabalhando para você, porque é uma ilusão a gente pensar que nós vamos ter qualidade de vida tendo uma pousada e nós estarmos à frente dela 100% do nosso tempo. Então, mesmo que você esteja passando por isso hoje, que você seja a sua principal mão de obra aí, é importante pensar já num planejamento para que você saia desse lugar, para que você, aos poucos, vá treinando pessoas, que você possa não estar ali o tempo inteiro. Mas, a princípio, é um aprendizado muito grande e, por necessidade, às vezes, financeira, muitos têm que fazerem isso para que essa pousada prospere aí no início. E eu acho positivo também, porque você acaba aprendendo muito ali, estando no dia a dia da pousada. Você vai ser, a princípio, aquele faz tudo, né? Mas pensando em sair logo desse lugar, gente. É só por um tempo. Porque o ideal é que você tenha seu salário definido, e que você tenha pessoas que façam, que você tenha a pousada como um negócio mesmo. Só que eu sei que a realidade não é essa para todos, né? Até, principalmente quando se tem uma pousada pequena. Porque um dos problemas de uma pousada pequena é em contratar. Porque se você contrata muitas pessoas, a folha de pagamento fica muito alta e acaba não sobrando para você. Então, a princípio, é importante você balancear, né, e fazer esse levantamento de custos, principalmente agora, quando o movimento está oscilando muito, né? Quanto mais reduzir custos, melhor. Mas tendo plena consciência que as coisas retomando, você precisa ter seu salário aí definido
e que tem que ter alguém, porque à medida que você está lá ocupando um cargo, você tem que receber por ele. E nem sempre isso é possível. Não adianta eu falar que você precisa receber. Eu sei a realidade, como é que funciona para muitos, mas é por isso que cada vez mais tem que se profissionalizar, tem que aprender a gerir a sua pousada, administrar da forma correta, ter tudo aí bem alinhado, tanto um planejamento aí seu de marketing, quanto essa questão da financeira, essa gestão financeira, ela tem que ser muito bem feita para que você enxergue a sua pousada. Então, pense que isso tem que ser temporário, né? Porque é impossível, gente. É ilusão, isso que eu falei, a gente pensar que a pousada vai caminhar, que ela depende da gente e que nós vamos ter ainda assim qualidade de vida. Para que a gente possa ter uma pousada lucrativa e que a gente tenha qualidade de vida, é inevitável ir delegando com o tempo, né? Com o tempo ir delegando e pensando sim, para quem não tem uma pousada que tem uma diária muito alta, talvez uma saída é a expansão, porque quando você tem uma pousada com mais apartamentos, o que acontece? Acontece que você pode contratar mais pessoas. Pousada tem um ponto de equilíbrio, gente, que você, com o mesmo número de colaboradores, você consegue gerir ela. Então, suponhamos, se você tem aí 10 apartamentos hoje, se você tivesse 15, você funcionaria seus 15 com a mesma equipe. Basicamente, a mesma equipe que atende 10 atenderia 15. Eu sei porque eu passei por tudo isso na prática, eu comecei com 4, eu fui aumentando aos poucos, e eu também já mentorei várias pessoas que passaram por esse crescimento, e diante disso tudo, de todos esses dados, esses números, eu percebi claramente que tem esse ponto de equilíbrio que você consegue ampliar, às vezes, de 5 para 7, e aí você consegue ter o mesmo número de colaborador, que vai limpar, vai fazer o café, a recepção é a mesma, a pessoa da noite é a mesma. Então, não que eu esteja falando que para aumentar lucros é somente aumentando quartos, não é isso. Se você tem uma pousada que você consegue trabalhar o valor agregado nela em poucos quartos, porém isso faz com que o seu faturamento aumente e se equilibrando seus custos, a sua lucratividade, né? Com certeza virá. Mas isso depende muito do que você almeja. Qual é o salário, qual é a distribuição de lucro que você quer ter dessa pousada? Então, isso vai muito do que você quer. Por isso, eu comecei aqui falando para vocês se fazerem essas perguntas, né? Quanto que você quer ganhar com a sua pousada? O que você almeja? E aí, sim, vai fazer as contas, porque fica muito claro quando a gente tem aí as planilhas na mão e a gente faz todos esses cálculos, a gente consegue chegar num valor aí que é o seu teto máximo com a pousada. E aí vai ser o momento da sua decisão. Essa pousada que eu quero, ou eu preciso expandir para melhorar, para eu crescer, para o meu faturamento crescer, né? Ou eu consigo, ao invés de eu investir dinheiro em ampliar apartamentos, aumentar o número de apartamentos, se eu vou pegar uma parte e vou melhorar a estrutura dos que eu já tenho, vou melhorar meu serviço e assim eu vou cobrar mais caro pela minha diária. Porque existem duas formas, gente. Ou a gente aumenta o valor da diária, ou aumenta a taxa de ocupação. Ainda tem a terceira, que é aumentar o número de apartamentos, ampliar a pousada. Mas quando você está aí com X números de apartamentos, as duas formas para você aumentar aí seu faturamento é aumentando a ocupação, a taxa de ocupação, aumentando a sua diária média. E para isso existem, né, vários passos a passo, várias técnicas para que você consiga fazer tanto uma coisa ou outra. O ideal é que sejam os dois, né? Porque quando você aumenta a taxa de ocupação e ainda assim consegue aumentar a diária média, e aí realmente você aumenta muito a sua lucratividade, né? Então, assim, não existe pousada que não seja rentável. Todas são. E o que existe, às vezes, é pousadas mal administradas. E o que eu percebo muito é que falta as pessoas, os empresários aí de pousada, terem clareza do seu negócio. É colocar mesmo papel ali, falta enxergar o seu negócio para quem já tem. E para quem ainda não tem, gente, se pauta mesmo em fazer o plano de negócios, para que você faça as projeções corretas e assim você vai saber a longo prazo o que essa pousada pode te render. E se é o caso de pensar em mais números de UHs, de apartamentos, no caso, né, de quartos,
para que você possa aumentar sempre, né, a sua lucratividade. E a questão da taxa de ocupação, tem destinos que tem uma taxa de ocupação a 60%, tem destinos que tem esse, né, tende a ter essa maior facilidade em aumentar a taxa de ocupação. Porém, outros, como aqui na minha cidade, por exemplo, gente, ela gira em torno de 30% a 40%. Então, assim, essa é a média. Então, é muito fácil de se fazer a conta. Você precisa ir fazer uma pesquisa na sua cidade, né, entre as pousadas. Às vezes tem uma secretaria de turismo que possa te dar essa informação antes de você montar a pousada, para quem ainda não montou, para que você saiba quanto que gira aí a taxa de ocupação aí na sua localidade, né? Porque é maravilhoso, claro, se a gente pudesse trabalhar com uma ocupação de 100%, mas a gente sabe que não é a realidade, que é uma ocupação aí quase que, né, impossível, 100% de ocupação. Então, assim, uma média, se você está num local aí que tem 60%, já é uma taxa de ocupação excelente, né? É uma taxa de ocupação muito boa e que se você consegue ainda assim agregar valor e aumentar o preço da sua diária, porque eu acho que a gente tem que buscar sempre melhoria contínua. O que a gente não pode é cruzar os braços, né? E não melhorar, a gente tem que estar aí com os olhos abertos para olhar ao redor, para melhorar, para inovar, né? Para saber de fato precificar. Quanto custa a nossa diária, né? Quanto custa a diária que eu falo, a diária ali, a sua diária, para que você tenha um hóspede, quanto vale ali? Quanto você gasta? Qual é o seu custo com ela? Para aí sim você precificar de acordo com vários outros fatores, né? Fator do mercado externo, das pousadas que tem aí, todos os outros, o seu posicionamento aí, como é que você se posiciona, qual é o seu público-alvo, e quanto esse público paga por hospedagem do seu tipo. Então, tudo isso são estudos, né, para que você chegue no preço ideal da sua diária. E isso faz com que você, de fato, consiga aumentar, sim, a sua diária média, e as pessoas percebem que você oferece mesmo mais até do que você cobra. E aí, gente, essa percepção do hóspede, ela vai longe, porque ele vai te indicar, ele vai colocar comentários positivos, e isso tudo vai fazer com que você cresça. Porque eu vejo, às vezes, tem pousadas lindas, pequenas, lindas, muito bem cuidadas, mas às vezes os pousadeiros ficam inseguros de colocar preço, de cobrar pelo seu apartamento aí, que às vezes é um brinco, só que tem a insegurança, porque às vezes acha que falta o serviço. Então, é uma junção mesmo de coisas. Você tem que oferecer realmente para que você cobre mais, uma excelência no serviço prestado e mais todos os itens aí, né, de conforto, de decoração. Tudo isso faz com que você aumente essa percepção do seu hóspede e que ele chegue e fala, nossa, realmente, eu pago aqui, eu estou pagando barato pelo que essa pousada me oferece. E eu acho que esse é o caminho para todas as pousadas, não só as pequenas, como as outras, né, como as maiores também, é aumentar sempre essa percepção, que aí você vai estar num caminho que não tem volta, que é o caminho da melhoria contínua, né? Então, quando a gente pensa nessa melhoria contínua, a gente está o tempo inteiro mesmo antenado, e a gente vai aí trabalhando os dois pilares, que é de um lado, você quer aumentar, você quer que essa pousada renda mais, fature mais, você quer reduzir a despesa, mas você não quer nunca que a sua qualidade caia. Você preza sempre por uma pousada que tenha uma boa qualidade em tudo que oferece, né? Desde serviços até roupa de cama, tudo que você oferece, itens do café da manhã. Então, são muitas coisas que são levadas aí em consideração para que você consiga melhorar esse preço, independente da crise. Porque quando você se posiciona bem, quando você mostra de fato o que você oferece, as pessoas pagam por isso. E cada vez mais as pessoas estão buscando por experiência. Quanto maior a experiência que você proporciona aí dentro da sua pousada, mais esse hóspede vai pagar pela sua pousada e mais ele vai indicar a sua pousada. Então, e assim, gente, e pense mesmo, se for o caso de você estar fazendo do zero a pousada, faça um planejamento aí para que você saiba aí quais os passos que você vai dar até no seu projeto, né? Você faz ele como um todo, abrange tudo que você quer ter na pousada, piscina, sauna,
sala de estar, pensa na sala de café, arejada, ampla. Eu falo isso porque a minha não é. Então, eu percebo que muitos, às vezes, não pensam nisso, né, quando vão fazer, e é importante, sim. E agora, mais do que nunca, nós estamos percebendo o quanto é importante a gente ter ambientes amplos, ambientes ventilados, né? Nunca foi tão necessário esse tipo de ambiente. Então, planeje ela já para esse crescimento futuro, caso você queira ampliar. E se você quer pensar em ter uma pousada exclusiva, pense também, gente, em ter quartos grandes, confortáveis, que você consiga oferecer a maior experiência, né? Que possa colocar uma cama grande, possa colocar uma cama king, que vai colocar um enxoval de primeira qualidade. Então, tudo isso vai de acordo com a prioridade de cada um. Porque tem pessoas também que querem ter a pousada pequena, porém mais simples. E ela quer, a própria pessoa quer cuidar ali da pousada. Então, são decisões, né? São decisões. Mas se você quer uma pousada que realmente te dê dinheiro, que te dê lucro, você precisa agregar valor. Porque senão você vai cobrar sempre barato e as outras vão passar na sua frente. Porque as suas, você está vendendo somente um quarto e um banheiro. E aí a pessoa que está ali buscando uma experiência, que está buscando conforto, ela não vai se hospedar com você. Então, são várias questões, né? Eu acho assim, é mais um tema até para a gente realmente discutir, refletir a respeito, porque tem vários caminhos, não tem o caminho certo, nem o caminho errado, né? Você pode começar trabalhando aí na sua pousada de um jeito não tão profissional, mas visando, né, a longo prazo, treinar pessoas, profissionalizar, querendo ter a sua pousada como negócio e não extensão da sua casa. Eu sei que muitos começam dessa forma mesmo, como a extensão da própria casa. Eu mesma comecei dessa forma. E a gente percebe que isso não deixa a nossa pousada crescer, porque a gente está sempre focado ali no funcionamento, né? Então, quando você está focado como ela vai funcionar, você não tem tempo em pensar como é que você vai fazer para ela crescer. Né? Eu não digo só crescer de tamanho. Crescer, seguir o mercado, né? As tendências, estar sempre antenado. Você não tem tempo, porque o tempo inteiro você está ali fazendo tudo lá dentro. Eu até falei aqui no início, eu acho que não tem mal nenhum se você quer iniciar assim, até para você sentir o mercado, para que você possa estar preparado até para contratar, porque a maioria das pessoas que entram no ramo de pousada, gente, não entram com experiência. Então, vão buscando a experiência no longo do caminho. Então, tá ali à frente, você vai começar a ver ali como é difícil, né? Quando a gente não tem um treinamento, a gente não passou ali para o aprendizado a fundo de como funciona uma pousada, porque existem muitas teorias, né, gente? Mas tudo eu acho que a gente tem que ver na prática. Não adianta falar, vamos fazer isso, chega e contrata aí tantos funcionários para uma pousada que está começando agora, com 5 apartamentos. Eu acho assim, primeiro, sente o mercado, né? Primeiro vê para depois contratar, porque se a gente também chega contratando, tem que pensar para contratar, porque aí não é assim, primeiro contrata para depois crescer. Eu acho que primeiro cresce para depois contratar. E muitas das vezes, nesse caminho de um passo para o outro, é necessário a gente ali, à frente do negócio, para segurar esse momento para que ela cresça e aí você comece a contratar. Mas como eu falei aqui, pense lá na frente em você poder, de fato, ter a qualidade de vida que você deseja. E para isso você vai precisar realmente ter pessoas boas ao seu lado. Mas o primeiro que tem que aprender é você, né? Aqui, ó, tem até um comentário aqui, ó, eu entrei de cabeça e não sabia nada. Não foi só você. Eu também entrei assim e muitos entram assim, né? E anos atrás a gente nem tinha onde buscar conhecimentos. Hoje a gente tem, né? Mas nunca é tarde mesmo, ó. Nunca é tarde para a gente se preparar, para a gente aprender, para a gente reposicionar, né? Fazer aí nosso plano de negócios e ver a direção que a pousada está indo hoje, se é essa que você quer, se essa direção é a que você busca, né? Ou se você quer realmente se reposicionar. Eu acho que tem sempre tempo aí, sempre há tempo, né, para a gente mudar, reinventar, não só a gente como pessoa, mas a nossa empresa, a nossa pousada. A gente vai se reinventando e vai, né, chegando aí num meio termo que vai te agradar pessoalmente e também que vai ser lucrativo para o seu negócio.
Olha lá. Aí, ela falando que ainda deu, ou ele, né? Ainda bem que deu certo, senão seria muito dinheiro investido. Com certeza, pousada, o investimento é muito alto. Então, assim, é importante mesmo fazer o plano de negócios, como você falou, que você está fazendo agora. Para quem está começando, né? Até aí, até um depoimento aí seu, falando que você está começando agora, que nunca é tarde. Mas para quem ainda vai começar, gente, olha a oportunidade de se fazer um plano de negócio para começar certo. Você vai ganhar muito tempo e vai evitar muito gasto desnecessário aí de dinheiro, né? E vai melhorando aí o atual. Então, eu espero que sirva aí de inspiração até para você aí, né? Da pousada aqui que está falando aqui, de Búzios, Viva Búzios, que está fazendo agora, que nunca é tarde e que a gente, para quem não começou, que crie coragem aí e comece da forma correta, para que você consiga ter uma pousada aí de sucesso, né? E não se decepcione em ter montado uma pousada. É isso, gente. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo até agora e até a próxima.